Fala galera, Simão aqui na área de novo e hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que surgiu lá no nosso grupo do Telegram. Se você também tiver qualquer dúvida aí, você pode deixar aí nos comentários ou entrar lá no nosso grupo do Telegram também, que a gente vai tirar suas dúvidas todas também, tá bom? A dúvida que surgiu lá no nosso grupo do Telegram é a seguinte, ó. Eu tenho essa janela aqui, que vai ser um exemplo, que eu vou deixar o link também para vocês aí embaixo da aula, para você, caso você queira fazer um exercício usando esse exemplo aqui que eu estou mostrando para você. A dúvida que surgiu lá é a seguinte: como que eu faço no Power Automate quando eu tenho um site que abre um pop-up com a outra janela, com outro link, com outro título e ele acaba perdendo o contexto? No exemplo que eu tenho aqui, ó, ao clicar nesse botão do formulário, ele abre um outro pop-up com elementos diferentes. Então, se eu mostrar, eu vou mostrar aqui para você no meu Power Automate, essa automação funcionando, né? Então, eu tenho aqui, ó, duas janelas, duas automações aqui feitas, dois workflows feitos para mostrar para você o exemplo de um perdendo o contexto e o outro não perdendo o contexto, né? Não perdendo o contexto do pop-up. Então, aqui primeiro vamos executar aqui ele perdendo o contexto, né? Eu vou fechar aqui a minha janela. Então, vou fechar toda a minha janela aqui. E eu vou executar essa automação. Então, eu vou clicar aqui, vou executar. Ele vai abrir a primeira página, né? A primeira janela do navegador. Ele abre, clica ali, mas aí ele não consegue escrever dentro do formulário e perde o contexto, né? E dá erro. Você vai aguardar um pouquinho, ó. Ele perdeu o contexto, se perdeu todo e não conseguiu identificar o elemento ali no navegador. E agora eu vou desabilitar essa primeira automação aqui e vou habilitar a segunda, que aí ele vai continuar com o contexto, ele vai executar essa navegação corretamente, né? Então eu vou dar um play aqui, ele vai iniciar a navegação e ele vai preencher o formulário ali dentro do pop-up que abriu. Ele clicou ali e começou ali, preencheu os valores ali dentro do navegador. Então, por que isso acontece, né? Então, vamos entender o problema que ocorre quando esse tipo de ação ocorre aí no seu processo, nas suas automações, né? Então, vamos voltar aqui para dentro do Power Automate e entender o motivo dessa perda, né? Porque ele perde esse contexto durante a execução, né? Primeiro, vamos entender como funciona aqui a estrutura do Power Automate, né? Então, aqui dentro desse processo, eu tenho aqui uma atividade que ele inicia, né? Uma ação que ele inicia o navegador, né? Então, ele abre o navegador aqui no link que eu vou deixar aí para você utilizar também para fazer seus testes, para fazer seus exercícios, né? Então, ele inicia esse link e abre o navegador na tela principal, ali, aquela que tem o botão de clicar, né? O botão para abrir o formulário. Então, ao executar essa janela, quando ele inicia o navegador, ele fala para a minha atividade, ó, executa essas atividades dentro desse navegador. E onde está identificando qual navegador que ele vai trabalhar? Essa variável aqui, ó, variável produzida, ou seja, é a instância do navegador que ele vai executar as suas automações. Então, quando você inicia esse navegador, ele executa as automações dentro desse contexto, dentro dessa instância. O que acontece? Quando ele clica naquele botão, eu vou até executar ele aqui novamente. Quando ele clica naquele botão, ele abre uma outra instância, ele abre um outro navegador. Então, ele não vai trabalhar nesse navegador, né? Então, vamos pausar aqui, ó, só para identificar. Dentro dessa janela aqui, ó, é um outro navegador, é uma outra instância. Então, você está falando para ele aqui, ó, dentro desse preencher formulário, quando você passa aqui, você está falando para ele aqui, ó, escrever dentro do navegador browser, aqui, ó. Esse é o nome do nosso navegador que ele está escrevendo os textos, né? Que é o mesmo que foi iniciado aqui em cima, browser. Mas ele abriu uma outra janela, então é um outro navegador, então ele precisa de um outro contexto para continuar executando essas ações. E como que a gente resolve esse problema, né? Aqui dentro do outro fluxo que funciona, que ele escreve e executa as ações dentro do navegador, a gente precisa de uma outra atividade de iniciar o navegador. Ou pode ser no aplicativo também. Isso aqui eu estou falando para navegador, mas funciona da mesma forma para um aplicativo que ele acaba perdendo aí o contexto da janela que você está executando. Então, se você está executando no desktop, a lógica vai ser sempre a mesma, tá bom? Então, só vai mudar as atividades, mas a lógica vai ser a mesma. Então, aqui, ó, nessa ação que está funcionando,
o que acontece? Eu inicio o navegador, da mesma forma que eu fiz no workflow anterior. Clico no botão para abrir o formulário, também dentro da mesma maneira que eu fiz no outro anterior. Mas aí tem o pulo do gato, que é a segunda ação. Depois que eu cliquei naquele botão, ele vai abrir o pop-up. Ele vai abrir a janela de contexto, a janela com um novo contexto. E eu preciso instanciar esse contexto. Eu falar, ó, a partir desse momento, você vai trabalhar nesse pop-up. E é isso que eu faço aqui, ó. Dentro dessa segunda ação de iniciar o navegador, ao invés de eu colocar ele para iniciar uma instância nova, o que ele vai fazer? Ele vai anexar uma instância em execução, que é justamente o pop-up. Ao clicar aqui em anexar uma instância em execução, eu posso ter alguns parâmetros para escolher qual a instância que eu vou usar. Primeiro, eu posso utilizar um título, eu posso passar a URL que está em execução, a URL do site, né? Então eu posso pegar essa URL dessa janela aqui e colocar para ele identificar pela URL. E eu tenho a outra opção, que é a janela em primeiro plano. Essa janela em primeiro plano você só vai utilizar se você tiver certeza que o pop-up vai ser sempre aberto em primeiro plano, tá bom? Mas por garantia, é sempre bom você utilizar a primeira ou a segunda opção, que é o título ou URL, que aí você vai ter certeza que ele vai capturar a janela correta, tá bom? Então, o que ele vai fazer? Então, eu coloquei aqui por título, falei aqui, ó, pega a janela que tem o título chamado formulário, que é o mesmo título dessa janela aqui, ó. O título dessa janela é formulário, então ele identificou esse pop-up pelo título. E a partir desse momento, ele vai gerar uma nova variável, a variável que instancia o navegador, a variável da instância do navegador. E ele vai salvar aqui, ó, pop-up. E a partir desse momento, eu vou falar para o navegador, ó, quando você for escrever, você vai escrever nessa janela, na janela que tem o contexto pop-up. E é o que eu faço nas atividades subsequentes, que é, ó, ao preencher o texto, então eu passo aqui, ó, no elemento para escrever o nome, eu passo aqui, ó, a janela pop-up. Eu tenho duas aqui, ó, a instância do primeiro navegador que abriu e a instância do segundo navegador, que é o pop-up. Então eu passo aqui, ó, e falo para ele, ó, você vai escrever em pop-up. A mesma coisa para todos os outros elementos, ó, pop-up e também aqui embaixo pop-up. Beleza? Então essa é a ideia para você resolver esse problema quando abre uma janela com um contexto diferente. Agora, se eu quisesse voltar a escrever na janela anterior, é simples. Se eu tenho ali mais elementos dentro dessa janela, eu só vou fazer a mesma coisa. Eu vou falar para ele, ó, quando você for escrever a partir daqui de baixo, ó, imagina que eu tenho um outro campo de texto aqui embaixo e eu quero escrever nesse outro campo de texto, quero voltar a escrever na primeira janela, né? Eu vou pegar aqui a minha atividade, ó, escrever, preencher campo de texto no navegador web, mesma coisa que eu fiz anteriormente. E aqui, para voltar a escrever no navegador inicial, na primeira instância, eu vou selecionar a instância daqui e vou colocar aqui o texto que eu quero escrever, beleza? Então, essa é a ideia para resolver esse problema quando o navegador perde o contexto, né? Perde a sua referência inicial, perfeito? Se você tiver com muita dúvida sobre seletores, se você tiver problema de entender como funciona seletores, como entender passo a passo para desenvolver em Power Automate, eu vou deixar aí também na descrição dessa aula um link aí para o meu curso, onde você pode aprender do zero ao avançado em Power Automate também. E se você gostou desse conteúdo, você vai adorar também o conteúdo que eu preparei lá dentro do nosso treinamento, tá bom? Então não se esquece de entrar no nosso grupo do Telegram, que eu vou deixar o link aí embaixo. E se você quiser aprender mais, se aprofundar mais no Power Automate, eu também vou deixar o link do nosso curso aqui embaixo. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, curte aí, compartilhe com seus colegas de trabalho, da escola, da faculdade. E eu espero você na nossa próxima aula, tá bom? Falou, fui, tchau, tchau.